Vamos então começar com o módulo 1, despertar, para quem quer abrir os olhos para o ciclo invisível da repetição e viver uma vida plena. Essa primeira aula é a sensação de repetição. Porque a vida parece um ciclo que se repete. Pensa comigo. Tem coisas que você acha que está vivendo na atualidade, que são novas, mas eu preciso dizer para você que não. Algumas situações parecem novas, mas começaram muito antes. Quando? Lá na sua infância. Veja essa cena aqui. Aqui nós temos uma menininha se olhando no espelho e de costas, na verdade, para o espelho. E ela está de braços cruzados e no espelho está uma pessoa já com um pouco mais de idade. Essa imagem representa muito bem a dinâmica interna. Muitas vezes, aquilo que nós estamos fazendo não é uma decisão nossa, racional do presente. Não. É uma decisão pautada em algo lá de trás, lá da infância, alguma situação que não diz respeito totalmente ao que está acontecendo no presente. E é por isso que muitas vezes algumas coisas não mudam, porque nós tentamos mudar aquilo que nós conseguimos ver no presente. Mas se nós não entendermos o que realmente está se passando dentro de nós, o que aconteceu lá no passado, você não vai conseguir mudar. Afinal, muitos que estão aqui já tentaram mudar. Você já tentou fazer diversas mudanças, mas percebeu que essas mudanças não resultaram em nada, ou até mesmo conseguiu mudar por um tempo, mas depois se viu repetindo da mesma forma. Portanto, muitos de vocês aqui já mudaram de emprego, mudaram de cidade, mudaram de igreja, fizeram diversas mudanças, né? Terminou um namoro, começou outro, e de repente nada disso realmente trouxe a mudança esperada. A sensação continua sendo a mesma. E o que que acontece? Você olha para situações diferentes, as histórias são diferentes, mas o final é sempre o mesmo. Você teve sucesso em alguns momentos da sua vida, você teve sucesso no relacionamento, você conseguiu organizar o seu tempo, a sua agenda, conseguiu concluir um curso para te dar ferramentas para você, de fato, poder avançar, mas no final das contas, o que que você percebeu? Tem algo que se repete. Algo que se repete no relacionamento, ou que se repete nas finanças, ou se repete no trabalho, ou às vezes se repete em todos esses lugares. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa estava na faculdade, estava trabalhando e também cantava no louvor da igreja. E essa pessoa havia escolhido na igreja a pastora como se fosse uma mãe, na escola, uma professora, como se também fosse uma mãe, e na empresa, a supervisora, para também assumir o papel de mãe. E o que que aconteceu? Essa pessoa teve um problema com a turma de trabalho na faculdade, esperando que a professora fosse ficar do lado dessa pessoa. A professora não fez isso. E essa professora, que antes era como se fosse uma mãe amada, agora passa a ser odiada. No ambiente da igreja acontece a mesma coisa. Essa pessoa fazia parte do ministério de louvor e arrumou um problema com os demais integrantes do louvor, na esperança de que a pastora ficasse do lado dessa pessoa. A pastora não fez isso. Disse: "Você errou." E essa pastora então passa a ser odiada. E por fim, na empresa acontece exatamente o mesmo cenário.
Essa pessoa teve um conflito com a equipe que fazia trabalho externo nessa empresa. E o que que aconteceu? A supervisora veio e disse para essa pessoa: você errou. Então percebam a repetição em 3 ambientes diferentes. Então, às vezes, não importa a mudança do ambiente enquanto não olharmos para algo que está interno, algo que não foi resolvido lá na infância, porque senão a mudança acontece externamente, mas o problema não é externo. E se o problema não estiver no que acontece com você, exatamente porque não é externo, mas o problema está naquilo que se repete dentro de você. Existe algo aí que a sua mente, as suas emoções, a parte inconsciente da sua mente está tentando mudar. E você tenta mudar comportamento, mas não é o comportamento que precisa ser mudado. Tem algo mais profundo. E porque você não consegue uma mudança efetiva, porque você tenta mudar, mas o resultado não vem na forma esperada, você tenta encontrar uma resposta. Por que que não muda? Por que que tem sempre essa repetição? Por que que eu me vejo sempre nos mesmos ambientes, tendo as mesmas reações? E você tenta encontrar uma resposta para essa pergunta. E por não achar a resposta para essa pergunta, talvez você seja tentado, tentada a responder assim como a maioria das pessoas responde no senso comum. Elas dizem: "Ah, vai ver que isso é porque eu joguei pedra num vidro, eu quebrei um espelho, perdão. Deve ser porque eu quebrei um espelho. Então eu tenho 7 anos de azar. Ah, isso se repete porque é o meu destino." Não. Eu preciso dizer para você, não é azar, não é destino. É um padrão. É um padrão de repetição que está rodando aí dentro de você, que você desconhece, mas você vai saber dar nome a esse padrão, porque esse padrão segue um código invisível. Toda repetição segue um código invisível. E você precisa descobrir que código é esse, como que ele se movimenta, o que acontece que você tenta mudar um comportamento e não consegue. E eu vou dizer para você, por que é que você não consegue mudar um comportamento? Porque esse comportamento está enraizado em algo muito mais forte. Deixa eu dizer uma coisa para você a respeito da sua infância. Assim como a maioria dos pais, é bem provável que tenha acontecido o seguinte com você. Você, quando criança, deixou alguma coisa cair, quebrou, derrubou o suco na mesa na hora do almoço ou do jantar. E seu pai, sua mãe, repetindo aquilo que eles aprenderam com seus avós, disseram assim para você: você é desastrado, você é desatenta. O que que acontece com essa frase, que certamente não foi dita uma única vez? Você passou a acreditar que você é aquilo que você faz, ou você é aquilo que você não consegue fazer. E isso foi tomando forma dentro de você, a ponto de levar você a acreditar que a sua identidade está ligado àquilo que você faz. E agora, sabendo disso, eu vou te apresentar a CPI da repetição. O que é a CPI da repetição? Você tem um comportamento e à medida que esse comportamento vai se repetindo, ele vai se transformando num padrão. Existe um outro aspecto que eu vou apresentar daqui a pouco, que é um outro código, e quanto mais essa dinâmica acontece, quanto mais se repete, maior é a tendência de que determinados comportamentos
se transformem num padrão. E quando esse padrão é estabelecido, você começa a receber feedback interno e externo, principalmente feedback externo, fortalecendo a ideia de que você é aquilo que você faz. Aí vem a próxima fase, que é a identificação com o padrão. Então vejam bem, há um comportamento repetitivo, esse comportamento repetitivo se transforma em um padrão. E há uma identificação com esse padrão. Por quê? Porque você aprendeu que você é o que você faz. Então, quanto mais você faz algo, quanto mais você repete, mais você acredita que você é aquele comportamento que se repete de forma padronizada. Portanto, vem a pergunta: por que é tão difícil mudar? A resposta é difícil mudar porque a sua mente entende que mudar significa deixar de ser quem você supostamente é. E eu digo quem você supostamente é porque a sua identidade não está naquilo que você faz. Identidade é essência. Personalidade está ligado a comportamento. Identidade não. São duas coisas diferentes. Até porque a palavra personalidade vem de persona. São as máscaras que eram utilizadas no teatro. Então, um ator, uma atriz colocava uma máscara, tirava aquela e quando vivia um outro personagem colocava outra máscara. Então você não é aquilo que você faz, mas você acreditava nisso. E porque você acreditava nisso, era muito difícil mudar um comportamento, porque mudar o comportamento significava deixar de ser. Então, esse é um fator que dificultava a sua mudança. Um outro fator que dificulta um processo de mudança é o fato de que a sua mente trabalha de forma a economizar energia para que você tenha o máximo de energia disponível para fazer coisas novas. Vou dar um exemplo. Quando você começou a dirigir, você precisava de muita energia. Você tinha que estar atento ao trânsito, você tinha que perceber o motor, a troca de marcha, o controle do carro, o espaço entre um carro e o outro, os pedestres, tudo isso precisava estar na sua mente para você dirigir com segurança. E você estava aprendendo algo novo, o controle motor da sua perna para poder controlar o pé no acelerador, a troca de marchas, o pé na embreagem, tirar o pé do acelerador, colocar no freio, controlar esse peso do pé no freio para não dar aquela freada brusca. Tudo isso dependia de um investimento muito grande de energia, porque você estava completamente o seu corpo e a sua mente exigindo de você uma quantidade enorme de energia para poder conduzir um carro. E hoje? Hoje você dirige com a maior tranquilidade, porque já faz muito tempo que você pratica a direção. E o fato de você estar dirigindo já há muito tempo fez com que todos esses movimentos, todo esse processamento de informações se transformasse em algo automático. Você já padronizou até mesmo a sua forma de dirigir, de estacionar. Eu, por exemplo, que criei um padrão de direção. Padrão de direção para mim tem um código. O código CAR. C de conforto, A de agilidade e R de responsabilidade. Então, todas as vezes que eu vou dirigir, eu já tenho esse código que a viagem precisa ser uma viagem confortável,
eu preciso dirigir de forma ágil, que é diferente de rápido. Tem muita gente que é rápido, coloca muita velocidade, mas não tem agilidade. De repente, quando aparece um imprevisto, um carro ou uma pessoa que aparece na frente do carro, são duas coisas diferentes. Eu gostava muito de velocidade e vi o perigo disso. Hoje não, eu dirijo com agilidade e principalmente responsabilidade. Responsabilidade pela minha vida, responsabilidade pela vida ou pelas vidas das pessoas que estão comigo no carro, principalmente quando eu estou dirigindo com a minha esposa e filho, responsabilidade pelas outras pessoas no trânsito. Então, é um código que hoje eu uso para poder dirigir, um padrão na minha forma de conduzir um carro. Mas isso só foi possível porque eu já passei da fase de aprendizado. Então, na fase de aprendizado, você precisa investir muita energia em algo novo que você está fazendo. Mas depois de repetir por muito tempo, aquilo já se torna algo inconsciente. Você não precisa mais parar para pensar em algo que está fazendo. Você apenas faz. Então, a sua mente trabalha de forma a preservar o máximo possível de energia. E por ela fazer isso, o que é muito bom, em alguns aspectos, isso não se torna positivo. Porque se você repete um determinado comportamento, a sua mente vai entender que ela precisa poupar energia e fazer você simplesmente repetir sem pensar, algo que você constantemente tem repetido. Então, esses são os dois motivos pelos quais é difícil mudar um comportamento. Um, por causa da CPI da repetição. Alguns comportamentos já foram padronizados e há uma identificação com eles. E outro, porque a sua própria mente já se incumbiu de maneira inconsciente, não foi algo que você programou, inconscientemente. A sua mente entendeu. Bom, ele está sempre repetindo isso. Ela está sempre repetindo isso. Então, isso aqui é padrão. Eu não tenho que me preocupar em pensar para responder, para pensar, para agir dentro desse cenário. A resposta é sempre essa. Tem um filme com o Adam Sandler. O nome desse filme é Clique. Sugiro que vocês assistam esse filme, quem não viu ainda. No filme, ele encontra um controle remoto, e nesse controle remoto, ele pode avançar alguns momentos da vida e ele acaba se programando para algumas situações, depois ele percebe que não era exatamente aquilo que ele queria, mas no momento em que ele apertou uma determinada tecla, aquilo se tornou um padrão repetitivo, mesmo contra a vontade dele. É um filme excepcional para ver como é essa questão de padrões de repetição e para onde eles levam a pessoa, qual que é o desfecho quando você vive uma vida sem liberdade, sem autonomia, apenas repetindo. Então, esse primeiro código, CPI da repetição, já mostra para você por que algumas vezes alguns comportamentos não mudam. Independente se o cenário muda, o código continua lá. Bom, continuava porque agora você já sabe que existe um código e você já sabe que você não é aquilo que você faz. E se você está se perguntando, mas quem sou eu? Calma, mais à frente haverá um outro momento onde eu vou apresentar uma possibilidade de você chegar na resposta para essa pergunta. Por enquanto, vamos entender que você não é aquilo que você faz. Então, quando essas situações estão se repetindo, o que que acontece? É porque você não está reagindo ao momento, você não está reagindo à situação. O que está acontecendo é a sua criança obedecendo ao passado. Você tomou uma decisão no passado
lá no passado essa decisão foi eficaz, deu um bom resultado e a sua mente internalizou que seria bom que essa resposta fosse padronizada, que essa resposta fosse repetida. E porque você acreditou nisso, a sua criança acreditou nisso, essa resposta continua sendo uma resposta padrão diante de situações iguais ou mesmo diante de situações que não são essa situação que aconteceu. Mas a resposta continua sendo repetida, você continua dando a mesma resposta. Por isso eu quero convidar você a pensar sobre um outro código, o código ser. Por que que eu batizei esse código de código ser? Exatamente pela razão de muitas pessoas acharem que elas são aquilo que elas fazem. E o que que significa o código ser? Antes de falar do código, eu queria que você pensasse sobre um momento da sua vida. Qual é a cena mais marcante da sua infância? O que que você sentiu? Qual foi a emoção que você sentiu? Qual foi a resposta que você deu? Agora pensa nas repetições. Existe uma conexão? O código ser significa situação, emoção e reação. Diante de uma situação, raramente nós reagimos de forma racional. A maior tendência humana é reagir de forma emocional. Então, quando uma situação provoca uma emoção, a tendência natural é que você responda a partir da emoção que você está sentindo e não realmente da situação em si. Vou dar um exemplo aqui. Certa vez, um senhor foi até uma loja de carros e o propósito dele era comprar um sedã. Já estava com os netos, queria poder viajar com a sua esposa e também podendo levar os seus netos. Então ele queria um sedã, um carro que coubesse as malas, que pudesse levar confortavelmente três netinhos atrás. E ele chega até a loja de carros, vai ver um sedã, só que o vendedor não estava por perto. Enquanto ele aguardou o vendedor, ele viu um Camaro, um esportivo. E ele ficou olhando para o Camaro, passando a mão, vendo as linhas do carro, admirando o carro. E enquanto ele estava admirando o Camaro, o vendedor chegou. E ele perguntou assim para o vendedor: quanto custa esse carro? E a resposta do vendedor não foi o valor do carro. O vendedor disse: ah, meu senhor, mas esse carro é muito veloz para o senhor. Adivinha qual carro que ele comprou? O sedã que ele foi comprar? Ou o Camaro que o vendedor disse para ele que ele não tinha condições de guiá-lo, porque o carro era muito veloz. Em outras palavras, era exatamente isso que ele estava dizendo. O senhor não tem condições de guiá-lo, esse carro é muito veloz para o senhor. Qual foi a emoção aqui que essa situação despertou? Raiva. A raiva de pensar assim: como assim? Ele está duvidando da minha capacidade? Está dizendo que eu sou senil? Pois eu vou mostrar para você do que eu sou capaz. Eu sou capaz sim de conduzir um carro desse. E essa pessoa comprou um carro esportivo, que só cabia ele e a esposa. Na verdade, só ele, né? Porque a esposa, quando viu o carro esportivo, falou assim: você é louco? Para que que você comprou um carro desse? Como é que a gente vai passear com os nossos netos? Então,
Olha o perigo de nós vivermos respondendo aos estímulos, respondendo à situação que acontece conosco, baseado na emoção. Tem muita gente que faz exatamente esse movimento para poder levar a pessoa exatamente para onde ela quer, porque sabe que as pessoas reagem baseado na emoção. Processo de compra, então, frequentemente acontece isso. Uma vez uma pessoa entrou numa loja e perguntou o preço de uma roupa e a vendedora disse: "Ah, mas esse vestido aqui é muito caro para você." E ela perguntou: "Passa no cartão parcelado?" "Sim, eu vou levar." E comprou o vestido. Por quê? Porque sentiu raiva, se sentiu ofendida com a fala da vendedora. Como assim? Ela acha que eu não tenho condições de comprar? E se não tivesse? E daí? O fato de a pessoa ter muitos dígitos na conta diz o que sobre ela? Em alguns casos, diz que a pessoa prosperou. Em outros casos, não significa exatamente que prosperou. Então, olha a importância de nós sabermos quem nós somos para não sermos fisgados por situações e mantermos determinados ciclos. Pessoas que passam por problemas financeiros, muitas vezes são pessoas que foram fisgadas e foram tentadas a responder a uma situação baseado na emoção. Tá? Então, nós não podemos cair nesse ciclo. Tá? Então, o código ser diz exatamente respeito a isso. Tá? Uma situação provoca uma emoção e essa emoção vai levar você a ter uma reação. Quais são as reações que você tem esboçado diante das emoções que você sente? Portanto, você precisa saber que se você não souber a emoção que está te dominando, você não vai conseguir controlar as suas reações. Em vez de escolher a reação que você tem, vai ser a emoção que vai estar decidindo a reação que você vai ter diante das situações. Tá? Ou seja, as suas emoções roubam de você a possibilidade de escolher como você vai reagir. Por isso é tão importante ter inteligência emocional. Mas é difícil ter inteligência emocional sem saber quem verdadeiramente você é. Porque se você não sabe quem você é, constantemente você vai receber um convite, uma fala, um comportamento que supostamente vai tocar na sua identidade. E para tentar defender a sua suposta identidade, para dizer que você não é aquilo que alguém está supondo, eu não sou alguém que não tem condições, eu não sou alguém que não tem conhecimento, eu não sou isso que estão dizendo a meu respeito, para tentar se defender, você pode acabar entrando nesse movimento de repetir um ciclo. Então, o código ser é exatamente para poder lembrarmos que algumas pessoas acham que são a resposta que elas estão dando para uma situação, mas na verdade elas não estão respondendo à situação, elas estão respondendo à emoção que elas sentem numa determinada situação. Agora, sobre o código ser, eu preciso dizer que existe um nível ainda mais profundo. No primeiro momento, o código ser significava situação, emoção e resposta. Mas há um nível mais profundo. E o código ser no nível mais profundo diz respeito a sentimentos do passado que são evocados com estímulos do presente.
e acabam trazendo respostas padronizadas. A pessoa não está respondendo aquilo que ela está ouvindo no presente, aquilo que ela está vendo no presente, aquilo que está sendo percebido naquele exato momento. Não. O estímulo do presente está trazendo um sentimento do passado, uma raiva, uma tristeza, um medo, culpa ou qualquer outra coisa de uma cena do passado. E a pessoa responde a esse momento exatamente como foi respondido lá no passado. Por isso é tão importante entendermos a nossa história e deixarmos aquilo que é do passado no passado, para termos a liberdade de interagir com o presente como de fato ele é. Um presente, uma dádiva, uma nova oportunidade. A Bíblia vai dizer que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando uma pessoa traz consigo uma bagagem do passado que trouxe dor, que trouxe emoções negativas, que trouxe culpa, desesperança, há uma tendência dessa pessoa a viver um ciclo repetitivo. Inconscientemente, você tenta reeditar o passado, mas o que você não percebe é que você está repetindo ele, dando no presente uma resposta para uma situação que aconteceu lá no passado, lá num tempo específico, com pessoas específicas, numa situação específica. Mas é como se essa situação continuasse sendo arrastada para o presente. E aí, esse tipo de situação rouba completamente a sua autonomia. Você acha que está vivendo o agora, mas na verdade está sentindo o ontem. Em alguns casos, está ressentindo. E ressentimento não é algo bom e é uma das molas propulsoras de um padrão de repetição. Então, se nós queremos de fato ter uma vida plena, uma vida em liberdade, nós precisamos olhar para toda a nossa história e fazer a pergunta: será que aquilo que eu chamo de natural não é, na verdade, algo que foi aprendido no passado? Eu te pergunto, o que você chama de reação natural, na verdade, foi aprendido onde? Em que tempo? Com quais pessoas? Em que circunstância específica? Pensa sobre isso. Faça um momento de autoanálise para ver se o que está sendo repetido não é, na verdade, algo que está ligado a sentimentos do passado. Eu quero propor um exercício para você. Pense em uma situação que tem se repetido na sua vida. Pensa aí por um instante. O que tem se repetido? É na sua vida financeira? É nos relacionamentos? É no trabalho? Na saúde? O que tem se repetido na sua vida? Agora que você já pensou, diz para mim, o que aconteceu no passado? Qual foi a situação que marcou a sua vida? Ou quais foram as situações? Porque, às vezes, infelizmente, não é apenas uma, são várias. O que aconteceu? Qual era o cenário? Quem eram as pessoas envolvidas? Qual era a sua idade? Qual era o seu nível de conhecimento, de maturidade? Uma coisa que talvez você não tenha consciência disso, é que você não é mais a mesma pessoa de antes em termos de conhecimento. Em essência, você é a mesma pessoa, mas em termos de conhecimento, de mentalidade, de maturidade, sagacidade, você não é mais a mesma pessoa. Então, a situação, ainda que seja idêntica na atualidade,
não é idêntica, porque não está acontecendo de forma geral com a mesma pessoa. Porque você evoluiu, você mudou. Então, por que que o comportamento continua sendo o mesmo? Por que que a resposta continua sendo a mesma? Então, o que aconteceu? O que foi que você sentiu? Qual foi a emoção? Eu, além de psicanalista, também faço hipnose. E quando uma pessoa quer encontrar uma cena que está fazendo ela repetir, eu faço um percurso baseado na emoção. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que se assustava de repente como se uma cobra tivesse aparecendo. Então, a emoção era medo, trazia o susto. Fomos vasculhando esse medo, rastreando ele, todas as cenas. Era uma pessoa com mais de 50 anos, então fomos voltando ali de 10 em 10 anos. Chegamos nos 3 anos de idade, onde a mãe tirou uma criança que estava no colo dela e disse para ela: corre, a cobra. Quando ela olha para o lado, havia uma cascavel do lado dela, ela estava embaixo de um cafezal. E ela sai correndo disparado de medo, achando que a cobra veio correndo atrás. Mas no momento em que ela tem acesso à verdade, que a cascavel estava lá, parada no mesmo lugar, porque a cascavel não corre atrás, ela se libertou. Ela parou de ter essas reações inesperadas. Eu pergunto para você, o que que aconteceu? O que você sentiu? Qual foi a sua reação? E de que forma é exatamente isso que tem se repetido na sua vida atual? Pense sobre isso, porque esses são os dois códigos invisíveis que mantêm as pessoas dentro de um padrão de repetição. A CPI da repetição, um comportamento que já ficou sendo padronizado e houve uma identificação, ou seja, você acreditou que você é aquilo que você sempre repetiu. Mas a verdade liberta e a verdade é não, você não é aquilo que você faz, você não é os padrões que você repete. E o código C, quais são os sentimentos do passado que são evocados pelo estímulo do presente e levam a uma resposta padronizada. Esses são os dois códigos. Agora, se existe um código, ele pode ser reprogramado. E você está aqui nesse curso exatamente para poder reprogramar a sua história, sair de um programa de repetição para poder entrar de fato numa vida plena, numa vida em abundância. E nos próximos encontros, você não vai apenas entender o padrão, você vai ser capaz de decifrá-lo e quebrá-lo para poder viver a vida que Deus separou para você. Mas estamos apenas começando. Porém, entender já é o começo da liberdade. Saber que existem esses códigos, conhecer essas verdades, já está iniciando um processo de libertação. E junto com os exercícios que estão na plataforma, para vocês aprofundarem nesse processo e se tornarem cada vez mais livres, deixando de lado os padrões de repetição. E na próxima aula nós vamos entender por que que nós repetimos, se existem códigos que começaram nas nossas respostas diante das situações, também existe uma história que é antes da nossa, que você não começou do zero. E muitas vezes nós repetimos porque já existia uma história. E nós vamos olhar para essa história para ver o que dela você pode estar repetindo. Finalizamos aqui a nossa aula 1 e já continuamos com a aula 2 para entendermos o que não começou em você. Aguardo você nesse processo de autodescoberta para descobrir onde foi que começou, por que se repete, para romper com esse ciclo. Deus abençoe.